A Igreja de Cristo sempre enfrentou inimigos declarados. Desde os tempos apostólicos, o povo de Deus sofreu perseguições externas, açoites, prisões, martírios. Mas o que Pedro nos alerta em sua segunda carta, capítulo 2, é ainda mais perigoso. Não o inimigo que vem de fora, mas o inimigo que se infiltra por dentro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja o peso dessa palavra, haverá entre vós. Não é uma possibilidade distante, é uma certeza profética. Pedro não está falando de inimigos declarados, mas de pessoas que estarão dentro da própria comunidade cristã, falando como crentes, cantando como crentes, mas vivendo como servos da corrupção. O alerta é claro. Os falsos mestres não se apresentam como inimigos. Eles não chegam vestidos de lobo. Eles se infiltram como ovelhas. Usam a linguagem do altar, mas carregam veneno nas intenções. Suas palavras são suaves, mas suas motivações são destrutivas. Jesus havia advertido em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pedro apenas confirma essa palavra. Eles virão, eles se infiltrarão, e muitos serão arrastados pelas suas mentiras. E aqui está a primeira marca do falso mestre. Ele não nega diretamente a Deus, ele nega ao Senhor que o resgatou. Ele professa fé com a boca, mas renega com a vida. Ele canta, Tu és Senhor, mas vive como se fosse dono de si mesmo. Ele prega sobre graça, mas a usa como licença para pecar. Esse é o pecado que muitos tentam esconder. O pecado da duplicidade. O pecado de falar de Jesus no domingo e viver como o mundo na segunda. O pecado de vestir a capa da religiosidade enquanto o coração corre atrás da ganância. Pedro não poupa palavras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Não são poucos, são muitos. Uma multidão será seduzida pela falsa liberdade. Uma geração inteira confundirá evangelho com permissividade. O caminho da verdade será difamado por causa do comportamento daqueles que deveriam ser exemplo. E não é isso que já vemos? Quantos escândalos mancham o nome de Cristo, não por causa de perseguição do mundo, mas por causa de pecados ocultos dentro da própria igreja? Quantos líderes vendem bênçãos como mercadoria? Quantos transformam o púlpito em palco para suas próprias ambições? Quantos falam em nome de Jesus, mas vivem escravos do dinheiro, do poder, da sensualidade? Pedro já havia descrito tudo isso com precisão profética. E aqui está o chamado: discernir, vigiar, acordar. Porque o pecado que muitos tentam esconder ainda está diante dos olhos de Deus. Nada passa despercebido ao Senhor. O juízo dele não começa no mundo, mas na casa de Deus. Por isso, desperta a igreja. Não se conforme com palavras doces que embalam o sono espiritual. Não aceite atalhos que evitam a cruz. Não negocie a santidade. Se o falso mestre usa a graça como desculpa para pecar, nós precisamos usar a graça como força para vencer o pecado. Esse é o início do alerta de Pedro. O fogo do juízo já começa a arder, e ele começa pela casa de Deus. O chamado hoje é vigiar, discernir, acordar. Pedro não apenas alerta sobre a presença de falsos mestres. Ele descreve com detalhes suas marcas, e cada uma delas é um espelho para discernirmos a geração em que vivemos. Ele escreve: também, movidos por ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Para eles, o juízo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Veja o que Pedro denuncia. Ganância. Não se trata de buscar o reino de Deus, mas de usar o nome de Deus como meio de enriquecimento. A fé vira comércio, a esperança vira produto, a salvação vira propaganda.
E ele acrescenta: com palavras fingidas. São discursos bem elaborados, cheios de emoção, cuidadosamente ensaiados. Mas são fingidos. Não carregam fogo do céu. Carregam apenas técnica humana. Quantos hoje se encantam com oratória, mas não percebem a ausência da unção? Quantos confundem eloquência com poder espiritual? Pedro já dizia: cuidado, porque muitos serão seduzidos por palavras bem escolhidas, mas ocas de verdade. Outra marca é a arrogância. Pedro escreve no versículo 10: atrevidos, arrogantes, não receiam difamar autoridades. O falso mestre não se submete, ele se coloca acima de todos, fala mal de autoridades espirituais, despreza correção, zomba da ordem estabelecida por Deus. O verdadeiro servo aprende a obedecer, aprende a honrar, aprende a andar em humildade. Mas o falso mestre se alimenta de rebeldia. Sua independência não é maturidade, é soberba. Pedro também descreve a imoralidade. Consideram um prazer em entregar-se à luxúria em pleno dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres enquanto vos enganam em banquetes. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13. Eles não apenas pecam, mas pecam sem vergonha. Exibem sua sensualidade, ostentam sua ganância e ainda fazem disso espetáculo diante da congregação, e a igreja, muitas vezes, aplaude. Outra marca: prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. O falso mestre sempre oferece atalhos. Ele promete uma vida sem peso, um evangelho sem cruz, uma liberdade sem arrependimento. Mas, por trás da promessa de liberdade, há cadeias invisíveis. Eles são escravos da própria carne, da própria vaidade, do próprio senhor pecado. E quem o segue, inevitavelmente, compartilha da mesma escravidão. Perceba: ganância, palavras fingidas, arrogância, imoralidade, promessa de liberdade falsa. Essa é a radiografia espiritual que Pedro nos entrega. E ela não descreve apenas a igreja do primeiro século. Ela descreve a igreja de hoje. O alerta não poderia ser mais atual. Não se deixe seduzir por aparência. Não confunda movimento com vida. Não confunda número com aprovação divina. O que Deus pesa não é a performance, mas o coração. O chamado de Pedro é urgente. Vigie, discirna, abra os olhos para as marcas do falso mestre, porque o pecado que muitos tentam esconder será exposto diante do fogo do juízo. Depois de revelar as marcas dos falsos mestres, Pedro deixa claro: o juízo de Deus é certo. Ele não apenas virá um dia distante, ele já está a caminho. Ele escreve: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente. Aqui está a mensagem. Se Deus não poupou anjos, se não poupou o mundo antigo, se não poupou Sodoma e Gomorra, não pense que ele poupará a corrupção dentro da igreja. O julgamento é inevitável. O Senhor é longânimo, sim, mas não é negligente. Ele é misericordioso, mas também é justo. E quando chega o tempo do juízo, nada fica escondido. Veja os exemplos que Pedro traz.
Primeiro, os anjos que pecaram. Criaturas celestiais, que viviam diante da glória, mas se rebelaram contra o Altíssimo. Se Deus não poupou seres tão exaltados, por que pouparia homens arrogantes que brincam com a sua santidade? Depois, o mundo antigo. Gerações inteiras zombaram da mensagem de Noé, riam da arca, desprezavam a advertência, viviam como se nada fosse mudar, até que o dilúvio veio, e quando a porta se fechou, já era tarde. Pedro também lembra Sodoma e Gomorra, cidades prósperas, cheias de luxo, mas também cheias de imoralidade. Ignoraram os alertas, rejeitaram a santidade, viviam como se Deus não existisse, até que fogo e enxofre desceram do céu e as reduziram a cinzas. O que esses exemplos têm em comum? Eles mostram que a paciência de Deus não é aprovação. Muitos confundem silêncio com indiferença. Acham que porque Deus não agiu ainda, ele nunca agirá. Mas Pedro grita: o juízo não dorme. E aqui está a verdade que muitos tentam esconder. A ira de Deus não é apenas contra o mundo lá fora, mas contra a hipocrisia dentro da sua casa. Ele não fechará os olhos para pecados disfarçados de ministério. Ele não ignorará altares manchados por ganância. Ele não deixará sem resposta aqueles que corrompem o Evangelho. Mas em meio ao juízo, Pedro também aponta para a fidelidade de Deus em preservar os seus. Ele diz: e livrou o justo Ló, aflito pela vida dissoluta daqueles homens abomináveis. Veja, Deus não apenas julga os ímpios, ele também livra os que permanecem fiéis. Noé e sua família, Ló em meio ao caos de Sodoma, são testemunhos de que o Senhor sabe proteger os seus, mesmo quando tudo ao redor está em chamas. Essa é a balança do juízo: destruição para os que zombam da santidade, livramento para os que permanecem fiéis. A pergunta é: de que lado estamos nós? Não basta estar no templo, não basta carregar o nome de cristão. É preciso viver uma fé verdadeira, uma fé que suporta o fogo, uma fé que permanece de pé quando todos caem. O julgamento é inevitável, e ele começa pela casa de Deus. A hora de a despertar é agora, a hora de arrepender-se é hoje. Não deixe para amanhã o arrependimento que pode salvar sua alma hoje. Se Pedro descreveu com clareza os falsos mestres do primeiro século, o que ele escreveria hoje ao olhar para a igreja moderna? Provavelmente as mesmas palavras ecoariam: ganância, arrogância, imoralidade, palavras fingidas. Vivemos dias em que o pecado não desapareceu, apenas mudou de nome. O adultério se chama fase, a fornicação virou experiência, a rebeldia foi rebatizada de autenticidade, mas diante de Deus continua sendo pecado. Pedro denuncia os que prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. Não é isso que vemos? Mensagens que exaltam o eu, mas não falam da cruz. Pregações que inflam o ego, mas não quebram o coração. Igrejas cheias de pessoas motivadas, mas não regeneradas. A ilusão é perigosa. Muitos confundem movimento com vida, barulho com presença, emoção com unção. Mas Pedro lembra: o caminho da verdade será difamado. Quando líderes escondem o pecado e transformam a fé em comércio, o Evangelho perde credibilidade diante do mundo. O nome de Cristo é blasfemado, não por causa dos ímpios, mas por causa da hipocrisia dos que se dizem crentes. Essa é a realidade que muitos querem esconder. A corrupção dentro da casa de Deus é mais destrutiva do que a perseguição fora dela. Porque quando o mal vem de fora, a igreja se une, ora, resiste, mas quando o mal se infiltra por dentro, ele corrói silenciosamente até que o coração se acostume com a mornidão. O evangelho diluído é a maior arma do inferno. Ele promete bênçãos sem arrependimento, céu sem cruz, vida nova sem novo nascimento. Mas esse evangelho não salva, ele embala, anestesia, adormece.
Ele cria gerações que se dizem cristãs, mas que vivem como se Cristo nunca tivesse morrido. Pedro descreve esses falsos mestres como fontes sem água, nuvens impelidas por ventos. Para eles está reservada a escuridão das trevas. São cheios de promessa, mas vazios de substância. Parecem profundos, mas não passam de ilusão. E o risco é real. Muitos seguem esses mestres porque suas palavras massageiam o ego, mas não ferem o pecado. O povo prefere ouvir conforto do que correção. Mas a palavra de Pedro ecoa como espada. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, são outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O evangelho moderno tenta esconder o pecado, mas Deus não fecha os olhos. Ele ainda chama ao arrependimento, ainda confronta a hipocrisia, ainda exige santidade. E se a igreja não despertar, o juízo começará exatamente no altar. O chamado de Pedro é radical. Não aceite o evangelho diluído, não siga mestres que prometem atalhos, não esconda o pecado debaixo do tapete da religiosidade. Volte ao arrependimento, volte à cruz, volte ao temor do Senhor. Em meio a tanto engano, Pedro não fala apenas de condenação. Ele lembra também da fidelidade de Deus em guardar os seus. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos sob castigo para o dia do juízo. Essa é a balança da justiça divina. Juízo para os que persistem na corrupção. Livramento para os que permanecem fiéis. O mesmo Deus que fechou a porta da arca guardou Noé e sua família. O mesmo Deus que destruiu Sodoma tirou Ló de dentro dela. O recado é claro. Ainda existe esperança para aqueles que não se dobraram. Ainda existe socorro para quem insiste em permanecer em santidade. Mas é preciso coragem para nadar contra a corrente, porque o falso evangelho é sedutor. Ele oferece atalhos, promete facilidades, apresenta uma fé sem custo. Mas Pedro grita: essa não é a fé que salva. A verdadeira fé não foge da cruz, ela a abraça. A verdadeira fé não esconde o pecado, ela o confessa. A verdadeira fé não busca palmas, ela busca santidade. E aqui está a grande diferença entre falsa liberdade e verdadeira liberdade. Os falsos mestres prometem: seja livre para viver como quiser, Deus não se importa. Mas a verdadeira liberdade em Cristo não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade do Evangelho não é ausência de limites, mas presença da verdade. Não é ausência de confronto, mas vitória sobre o engano. Quantos hoje vivem enganados, achando que são livres, mas continuam presos à pornografia, à mentira, à hipocrisia? Isso não é liberdade, é escravidão disfarçada. A verdadeira liberdade está em se render ao senhorio de Cristo. É obedecer mesmo que não entende. É permanecer fiel mesmo que dói. É levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Esse é o chamado de Pedro. Ele não escreveu sua carta para entreter a igreja, mas para acordá-la. Não escreveu para encher auditórios, mas para salvar almas. E sua mensagem ecoa até hoje. Não esconda o pecado. Não siga falsos mestres. Não se deixe seduzir pela falsa liberdade. Há uma promessa para aqueles que resistirem. O Senhor sabe livrar os piedosos. E se você permanecer fiel, mesmo em meio ao caos, você vai ver a mão de Deus guardando sua vida até o fim.
Chegamos ao fim desta mensagem de Pedro, mas não ao fim do alerta. O pecado que muitos tentam esconder está diante dos olhos de Deus. Ele não se deixa enganar, não se distrai, não é surpreendido. O Senhor vê cada coração. Pedro encerra o capítulo 2 com palavras duras. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa é a realidade de muitos que conheceram a verdade, mas a rejeitaram. Provaram da graça, mas preferiram voltar ao pecado. Essa imagem é chocante e Pedro usa de propósito para mostrar que o pecado nunca é inofensivo. Ele é repulsivo, destrutivo e sempre quer nos arrastar de volta. O chamado de Pedro é urgente. Não brinque com aquilo que Cristo morreu para vencer. Não trate como leve aquilo que custou sangue. Não esconda o que precisa ser confessado. Talvez você esteja vivendo uma duplicidade. Talvez cante no domingo, mas lute com correntes secretas na segunda. Talvez pregue esperança, mas esconda derrotas espirituais que nunca confessa. O Espírito Santo está te chamando hoje. Volte para a cruz. Não siga falsos mestres, não se deixe seduzir por atalhos, não aceite um evangelho sem arrependimento. A graça de Deus não é desculpa para pecar, é poder para vencer o pecado. E se você se pergunta, será que ainda há chance para mim? Ouça a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não esconda mais, não adie mais, não viva de aparência. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de deixar que a luz exponha as trevas do coração. Porque o mesmo Deus que julga com justiça também perdoa com graça. O mesmo Deus que expõe o pecado também restaura o pecador. E Ele está te chamando agora. O apelo final é este: volte-se para Cristo, negue a mentira do falso evangelho, abrace a verdade do arrependimento, volte ao temor do Senhor, porque, como Pedro declarou, o juízo começa pela casa de Deus. E quando esse juízo vier, que não nos encontre dormindo, mas despertos, fiéis, de pé diante da cruz, com o coração lavado e a esperança firme no Senhor. Que o pecado não fique escondido, que a igreja não se cale, que cada um de nós escolha hoje viver, não de aparência, mas de arrependimento e santidade. Esse é o chamado, esse é o alerta, essa é a verdade.